Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos iniciar mais uma live aqui no Segue a Lê. Hoje nosso convidado vai ser o Rui Marra. Oi, Elisete, tudo bom? Rebeca, boa noite, boa noite. Estamos aguardando o nosso convidado que acabou de chegar, o Rui Marra. Estou te colocando, Rui. Tá dando, aguardando aqui, vamos ver. Oi, Ivana, tudo bom? Quanto tempo? O Rui tá rodando a bolinha aqui para conectar. Rui, eu acho que eu vou te tirar e colocar de novo, tá demorando demais. Obrigada, Ivana. Acho que é a água do mar, ô Ivana. Igual minha mãe fala, ou era água da piscina, né, que conservava, e agora água do mar. Tô colocando o Rui de novo aqui. Oi! Tá me ouvindo, Tô Rui? sim, já tô entrando, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Peraí, Tá dando umas travadinhas aí. peraí que a gente vai resolver. Tá. Hoje eu até tô sem Wi-Fi, tô no 3G aqui, porque as minhas últimas lives cortaram tudo. Eu fiquei sem voz, porque sei lá o que dava pau no meu Instagram aqui no. Tudo bem? Boa noite, né? Para dar Boa desculpa aqui. noite. Boa noite, pessoal. Eu tô muito fosca para você aí, Rui, ou tá boa a imagem? Não, tá ótimo. Eu tô fosco? Vamos ver. Você tá só mais escurinho aí. Oi, Humberto. Peraí. Engraçado isso. Em cima da tua Acho- cabeça, assim, os livros da prateleira superior estão escurinho, embaixo tá mais clarinho. Mas teu rosto tá dando pra ver bem. Pronto. Melhorou um pouco? Melhorou um pouquinho. Mas vamos que vamos. Então, boa noite, Rui. Agradeço pela. Nossa, acho que é a quarta live que você participa do meu projeto. Hoje é a primeira para falarmos especificamente de você, né? Então, obrigada. Agora ficou legal, agora ficou bem claro. Não sei o que você fez. Legal. E eu sou a Alessandra, né? O pessoal que está entrando aqui, idealizadora do Movimento Esporte Conecta. Estou com esse canal de interação no Face, no Instagram e no YouTube, trazendo aí inspiração, aprendizado, depoimentos, histórias para alimentar aí nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rui Marra, que o pouco tempo que eu já conheci, já aprendi muito. Então eu queria que você se apresentasse, Rui, contasse um pouquinho de você. É, o Rui, como vocês viram na chamada da live, ele tem todo um histórico de atleta também, né? Além de ser pesquisador na área de neurociência e outras formações mais, né? Que ele vai contar para a gente. Então, fala um pouquinho de você, Rui. Bom, primeiro eu quero agradecer. Eu acho que agradecer é reconhecer que o eu começa antes de mim e vai além de todos, né? Então essa parte do agradecimento é fundamental, né? E eu morria de medo de altura, eu tinha muito medo de altura, assim. Até hoje não sei como é que eu comecei a voar, né? Porque um amigo meu me chamou para fazer, Rui, vou fazer um curso de voo livre. E na época era tudo muito caro, ainda é meio caro, né? E aí eu trabalhava à noite como estagiário, aliás, eu estudava à noite na faculdade de Direito e trabalhava durante o dia como estagiário de Direito.
e ia fazer aula de voo às 5 horas da manhã, entendeu? Mas só que o que acontece? Normalmente um curso normal de voo livre demora aproximadamente 30 aulas, tá? No máximo, 30 aulas. O meu, Alessandra, foram, sem exagero, 300 aulas. Eu morria de medo de altura. Sério? Mas assim, você foi porque teu amigo te indicou, botou você na roubada ou você também tinha vontade? Então, até hoje eu não sei por que eu comecei a voar. Mas, mas era uma coisa que me chamava, né? Eu acho que está no inconsciente coletivo a história de você voar, né? Desde o sonho de Ícaro, e todos aqui já devem ter sonhado um dia que estavam voando. Quer dizer, isso é uma prática, pelo menos no sonho, inerente a todos aqui, né? Mas eu tinha muito medo, eu morria de medo, né? E aí, até que o meu instrutor falou, Rui, poxa, esquece, vê outro esporte, faz outra coisa, né? Mas até hoje eu não sei por que eu fui para isso, né? Hoje talvez eu entenda, né? Porque depois disso eu acabei começando uma atividade, né? Que era nos finais de semana voar com as pessoas. Não existia isso no mundo. Havia um piloto que era o Casimiro. Ah, não tinha no mundo? A gente tá falando de que década aí, Rui? Conta pra gente. Falando de 1982. Legal. E aí, você foi propulsor do voo duplo? Junto com o Casimiro. E aí o Casimiro fazia 10 voos duplos, né, por mês. E eu comecei a ser procurado pelos meus amigos, né? Mas na época não tinha a questão da obesidade tão destacada, né? A obesidade não era muito destacada e não tinham asas de voo duplo. Então nós voávamos com asas para pessoas mais obesas, né? Com mais peso, e voávamos com limite de peso de no máximo 70 quilos, entendeu? E aí eu comecei a voar com um amigo, o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo. E aí eu comecei a ficar contaminado pela felicidade das pessoas. As pessoas chegavam em voo e falavam, Rui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí, Alessandra, até então eu não tinha um olhar para o próximo. Eu era muito centrado na minha felicidade. E eu comecei a observar como é bom, como é gostoso a gente ser feliz juntos, sabe? Com mais pessoas juntos. Entendeu? E aí aquilo foi me encantando, né? Legal. Só que aconteceu uma questão, né? Eu fui ficando tão apaixonado por fazer mais voos, e quando você fica apaixonado, quando você tem paixão, você fica mais criativo, né? E aí você quer tocar mais aquele sentimento. Só que as pessoas tinham muito medo. E eu comecei a desenvolver estratégias, né, para que as pessoas viessem conhecer o voo. Uma delas, eu peguei a lista dos guias de turismo do Rio de Janeiro, eram 300. Eu tinha uma meta de voar com todos os guias do Rio de Janeiro, para mostrar que eu não era louco. E aí eu devo ter voado com uns 200 guias, nos finais de semana, né, ao longo de 2 anos. Resumindo, tinha uma feira de artesanato em frente ao Rio Otto, em Copacabana, né? Nessa feira de artesanato, né, porque eu bati nas agências de turismo e as agências falavam assim, Rui, tá louco, você não vai voar com o meu turista. Porque havia uma questão de responsabilidade civil ali, né? E até criminal, caso acontecesse algum problema. Aí eu falei, onde é que o turista aparece quando ele vem para o Rio de Janeiro? Aí eu voltando de carro do meu escritório à noite no centro do centro, eu vi aquela feira de artesanato, né? Com muitos turistas, né? E eu queria, na realidade, compartilhar isso com eles. Ou com quem quisesse voar. Aí eu fui lá, parei o carro e fui perguntar quem é que fazia a gestão daquela feira. Era um índio e cego. E eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou começando a fazer voo duplo de asa delta, né? E queria expor isso para os turistas, né? Alessandra, na hora, esse índio e cego falou assim, ótima ideia, eu aceito. Que legal. E aí eu falei, mas por que você resolveu tão rápido? Aquele índio cego me deu uma primeira lição sobre cadeia produtiva de turismo. Ele falou assim, Rui, um dia a mais no Rio de Janeiro é um dia a mais no trade do Rio de Janeiro. É um dia a mais do hotel, um dia a mais no restaurante, um dia a mais na nossa feira. E foi assim
que graças a esse índio e cego, eu abria a minha asa, eu mudava o terno, né, quando eu voltava do centro, eu consegui uma licença para montar a asa delta à noite, como se fosse um artesão. E aí, e aí eu ficava divulgando o voo duplo, né, em 1982, 83, numa época que as pessoas não conheciam. Só que tem o seguinte, né, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, porque eu não conhecia um voo duplo, né, perguntavam assim, Rui, desculpa, você está vendendo a sua asa delta? Imagina a asa aqui atrás de mim, né? Falei, não, eu levo as pessoas... na feirinha. Não, eu levo as pessoas para voarem, né? Aí as outras pessoas perguntavam, você vai decolar daqui? Eu falei, não, eu levo as pessoas para voarem, né? Ou então me perguntavam, você posou aqui? Eu falei, não, eu levo as pessoas para voarem. Resumindo, de 1000 perguntas que eu respondia, eu levava uma pessoa para voar e eu ficava muito feliz. Entendeu? E aí isso passou até que em 84 eu voei com uma banda com o baterista do The Police, que é o Stuart Copeland. E aí esse baterista... Aí já começou a espalhar o negócio. Foi, a MTV americana, não havia MTV no Brasil, começou a divulgar que tinha um advogado maluco que voava com as pessoas no Rio de Janeiro, né? Show! E aí no Rock in Rio, né, no primeiro Rock in Rio, eu acabei voando com um empresário que trouxe vários grupos, que era o Dodge Sirena, que era o empresário depois do Roberto Carlos. Eu nem sabia quem ele era, tá? E aí ele falou assim, olha, eu gostei de você, eu vou indicar você para umas bandas, né? Aí na época eu acabei voando com a A-ha. Já ouviu falar no A-ha, não? Não, a A-ha ainda foi da minha época. Não tô tão novinha assim. Gypsy Kings, já ouviu falar? Ouvi. A Lisa Stanfield também. E a mãe da Lisa Stanfield. Né? E o que acontece? Isso tudo foi ajudando a divulgar o voo, né? Bom, resumindo. Você ficou conhecido mais lá fora antes de ficar conhecido no Brasil. Foi, exatamente. Até que de um voo por mês, eu passei a fazer 200 voos por mês. Imagina você... E aí surgiu um problema muito sério. Qual era o problema? Na hora que as pessoas chegavam na rampa de voo livre, né, e falavam assim, olha, a gente tem que correr, a gente tem que alcançar uma velocidade de 19 km por hora. Fazendo isso uma vez por mês, Alessandra, tudo bem. 200 vezes por mês, só 5% das pessoas corriam. 95% não corriam. Mas de medo. Então, medo, mas isso implicava na segurança, né? Porque para asa ter sustentação, a gente tinha que decolar a uma velocidade de 19 km por hora e eu tinha que carregar a asa de 40 quilos então em 8 metros. Mesmo. Correr mesmo. Então ali, eu falei, ou eu paro de voar, ou eu tento estudar o que acontece aqui, que interações acontecem com que as pessoas criam uma dissociação muscular, né, lidando com estresse. Foi quando, em 95, eu fiz a primeira pós em biopsicologia, onde a minha pergunta era que estruturas fisiológicas interagiam sobre medo, né? E aí eu acabei desenvolvendo um estudo empírico, né, com 2.000 pessoas, onde a gente media o batimento cardíaco na praia, media na rampa, avaliava a qualidade da respiração, avaliava a expressão facial, isso em 96. E na corrida, a vítima, quer dizer, o passageiro, ganhava uma nota de 1 a 5, avaliação. E na praia havia uns questionários psicométricos que eu havia desenvolvido sobre afeto positivo. Então eu acabei relacionando na época o afeto positivo, né, com a performance sobre estresse. Nossa, show de bola. E aí, nesse meio tempo, tua vida de advogado já começou a ir-se, né? Aí que veio a história do ET. Essa eu não sei ainda, essa é nova. Então, várias pessoas têm chamados diferentes, né? Um é Deus, Jesus, Maomé, né? Buda. O meu foi um ET. Em 87, eu comecei a fazer meditação transcendental com a Cris, que era a esposa do Kleber.
E a meditação foi um marco na minha vida, muito grande, né? E existem vários estudos robustos com meditação, é, destacando os efeitos na meditação para o desenvolvimento de resiliência, né, lidar com estresse. E aí, resumindo, eu já havia feito curso de meditação e vinha meditando com regularidade, né? E estava andando na cidade e final de semana eu voava, né? Aí um dia, eu andando, indo despachar com o juiz na Justiça Federal, a minha área era propriedade intelectual. Eu indo despachar com o juiz, aí de repente me veio um insight assim, eu olhei aquele movimento no centro, né, da cidade e falei assim, Rui, peraí, se um ET chegasse para você agora e perguntasse por que você está usando a sua gravata? Ele me questionando por que eu estou usando a gravata. Eu falei, realmente, qual é a função dessa gravata, né? Aí eu pensei, eu estou usando essa gravata porque os outros querem que eu use essa gravata. Do ponto de vista simbólico, é como se eu estivesse seguindo um sonho dos outros, não o meu sonho. Entendi. Embora eu amasse propriedade intelectual, meu ex-escritório hoje é o de Blasi Parente, né? Tem o Gabriel de Blasi e o Paulo Parente, que eu acabei vendendo a minha parte para eles. E dessa forma, eu fiquei 3 meses de férias, eu não tirava férias há 10 anos, e comecei a experimentar se eu conseguia viver do voo livre, não como eu vivia do direito, né? Mas de uma forma digna, né? Mas vivendo ao ar livre. Foi aí que eu comecei a ter uma ligação com a natureza incrível. Eu me senti um índio, porque os índios, eles vivem de acordo com os ciclos da natureza, né? Então eu comecei a viver a minha vida de acordo com os ciclos das chuvas, das frentes frias. Então eu montava a minha vida em função da entrada das frentes frias, da saída das frentes frias. É muito engraçado. Nossa, Nossa, é impressionante, muito legal. Já estou aqui agradecendo de novo de pelo menos poder te conhecer. A gente acabou se encontrando, acabei conversando com você em outras lives, mas agora realmente que eu estou conhecendo um pouco do Rui mesmo, sem a gravata aí. Legal, que legal. Eu achei que você tinha visto um ET, menos mal. Não, o ET ele só conversou com você, mas você não viu nenhum ET. Não, mas foi aí que eu experimentei uma dissociação foi aí que eu sentia, eu comecei a observar que quando eu ia para o centro da cidade, embora a minha vida financeira tivesse estabilizada, já com 27 anos, porque eu trabalhava muito, né? O escritório é uma área bem interessante, é um escritório próspero, né? Mas o que acontecia? Eu sentia um desconforto no coração. Eu sentia no meu batimento cardíaco, que posteriormente eu vim estudar, né, sobre o eixo neurocardiológico, que é justamente a qualidade, né, dessa variabilidade da frequência cardíaca, né, como um sensor de estresse de saúde. Então eu acabei posteriormente participando de um grupo de neurociência na medicina no FRJ, liderado pelo professor Tiago Arruda Sanches, né? Numa colaboração de um projeto de neurociência com voo livre. E aos poucos eu fui mostrando os meus resultados, trabalhando com outro equipamento que eu trabalho, que é o biofeedback cardiorrespiratório. E aí ele me convidou, Rui, poxa, você não quer integrar o grupo? E eu acabei fazendo uma prova para pós-graduação da UFRJ na medicina, passei. E hoje nós trabalhamos juntos, né, nessa área de pesquisa, liderado por ele, onde há basicamente a linha de pesquisa em regulação das emoções, com neuroimagem e psicofisiologia. Que legal. E aí se encontrou totalmente, né, Rui? Muito, muito. Nesse meio tempo, com essa pesquisa empírica que eu fiz, eu acabei ganhando um prêmio de inovação da prefeitura, na área de inovação e tecnologia, que montou a minha startup na PUC, no Instituto Gênesis, que é Superar Neurotecnologia. Hoje a gente desenvolve treinamentos de alto rendimento com neurotecnologia para empresas, ou para atletas, ou para instituições. E a gente tem uma parceria com a Tu Esportes, né, também, que é uma startup também que nasceu na PUC, para atletas e bem-estar. Então, ou seja, é impressionante, são vários renascimentos, né? Uma vez
a gente foi perguntar para um lama, né? Um lama, como se fosse um Dalai Lama. Eu tive a oportunidade de estar conversando com ele diretamente e perguntei, mas como é que vocês veem a questão da vida e da morte no budismo? Ele falou, Rui, a gente morre e nasce várias vezes na mesma vida, entendeu? Então, é como se você estivesse falando aqui com o quinto ou sexto Rui, entendeu? Gostei, a gente morre e nasce várias vezes na mesma vida. Que Sim, legal. esse olhar do budismo, e na realidade são os ciclos, né, da vida, que é importante a gente se adaptar, ter uma qualidade na adaptação e não se conformar. Eu sou um eterno inconformado, né, com alguns temas, né, e aí eu busquei, queria entender de novo que estruturas estavam envolvidas, né, até que eu participei com o que eu estratifiquei dessa pesquisa. Eu acabei montando uma linha de treinamento, né? E acabei participando como voluntário no Instituto Reação na Rocinha, com atletas de judô, onde inicialmente a gente trouxe esse tipo de técnica para 6 atletas, né? Um ano depois, dos 6 atletas, 5 se tornaram campeões brasileiros, né? Com essa técnica também. Então, conta um pouquinho pra gente dessa técnica. Como você pode, numa live aqui, né, que tem gente de tudo quanto formação, vamos dizer assim, e as pessoas que vão nos ver depois, como que você podia dizer de uma forma não tão científica para o pessoal entender qual foi esse ganho que você levou para o pessoal do judô, enfim, que você aplica hoje também para quem quiser conhecer e trabalhar aí para ter um rendimento melhor. Perfeito. Eu vou trazer a informação dessa técnica em níveis diferentes, tá? Primeiro, participando lá de um evento no Instituto Reação, para 2.500 pais, né? Então, cada professor tinha que se apresentar e tinha que falar o que você fazia com os filhos, né? Então, nesse primeiro nível, o que eu fazia? Eu perguntei para aqueles 2.500 pais no microfone se eles já haviam visto aquele filme Madagascar, aquele desenho animado. Você já viu? Já. Lembra a cena que tem o leão, que ele chegou na ilha, né? E a zebra fica fazendo uma corrida com o leão, perguntando para o leão, quem é o leão? Quem é o leão? Quem é o leão? E o leão começa a ficar, estava cansado, né? E a zebra lembrando pro leão que ele não é um gatinho, ele é um leão. E quando ele percebeu que ele era um leão, as pupilas se dilataram e ele correu muito, né? Então, nesse primeiro encontro, não tem, né? Alguém tem que explicar mesmo. Isso. Então, nessa primeira fase de informação, o meu papel é lembrar que vocês não são gatinhos, que todos são leões e leoas, entendeu? Então, o nosso trabalho é esse. E a gente mede, a gente usa um biomarcador indireto da variabilidade através de um equipamento chamado biofeedback cardiorrespiratório. Então, nesse equipamento, a gente avalia esse biomarcador de saúde e de estresse. Então, a gente tem uma linha basal. A gente coloca um oxímetro ou um eletrodo e durante 5 minutos a gente pede para que você fique em silêncio e isso vai nos dar um extrato, né, um gráfico com alguns componentes, né, que a gente pode correlacionar com estresse e com performance. E a partir daí, a gente desenvolve treinamentos baseados em yoga, eu sou instrutor de yoga também, treinamentos onde a gente traz uma teatralização do risco, né? onde nós trabalhamos o ajuste do ciclo respiratório com a área do cérebro responsável pela ação. Então, a gente vai juntando uma série de práticas que eu chamo de exercícios somáticos, com marcadores na neurociência. Então, é um conjunto de práticas, né, que você, semana a semana, vai avaliando a sua evolução com biomarcador baseado em neurotecnologia. É muita tecnologia e não invasiva, né, Rui? Que você gosta sempre de colocar. Sim, é não invasiva. É não invasiva, exatamente. Por exemplo, lá no Instituto Reação, desculpa te interromper. Não, pode nós, falar. Liderado depois pelo Flávio Canto, né, que é um medalhista olímpico, que foi idealizador desse projeto maravilhoso, né?
maravilhoso, e depois liderado pelo Fúvio Miata, que foi técnico da Seleção Brasileira de Judô, eu passei a ter um espaço, não só fora dos treinamentos, mas toda semana eu tinha meia hora para trabalhar dinâmicas para lembrar aos atletas do Reação, eram entre 40 e 60 por noite, que eles não eram gatinhos, eram leões. E aí, um ano depois, de 10 atletas, antes um ganhava medalha. Um ano depois, juntando essa prática da yoga, juntando a prática do biofeedback e dos exercícios somáticos, de 10 atletas, 9 passaram a ganhar medalhas. Nossa, demais. Deixa eu só... Vale até a pena aqui, ó, o comentário que passou da Marília aqui, ela falou que a live está tão top que ela está no supermercado e ela não consegue parar de assistir. Obrigada, Marília. Eu fiz um voo com a Marília semana passada, foi bem legal, ela foi muito corajosa. Mas foi o primeiro dela? Foi, e a gente fez uma prática chamada Yoga no Céu. Baseado no que eu estudei sobre a interação neurocardiológica, eu acabei desenvolvendo uma técnica da respiração guiada no esporte de aventura. Então a gente trabalha o movimento da asa junto com o movimento do pensamento e da manobra respiratória. É muita tecnologia para passar o TAD lá, mas daí as pessoas... Você não tem mais medo hoje, né, Rui? Então, eu tenho tanto medo, por isso que eu sempre levo alguém comigo. Não, brincadeira. Não, agora não melhorou, né? Melhorei bastante. Então, de lá para cá, eu acabei me tornando aquela pessoa que era a pessoa mais medrosa do planeta, eu acho. Acabei me tornando 2 vezes campeão brasileiro, foi recordista sul-americano de distância livre, né? E de lá para cá eu voei com mais de 30 mil pessoas, que é o recorde mundial de voos duplos. O medo já foi, né? E agora, na verdade, você desenvolveu, além disso, o que você acabou de contar para a gente, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Porque é o que você constatou, o que você gosta, além de saltar hoje, é dar esse prazer para as pessoas também, né, Rui? Não, exatamente. E sair, por exemplo, e você não consegue voar com todo mundo do planeta, né? Mas você consegue trazer essa técnica para a Terra, entendeu? Trazer essa técnica para a Terra. Então, eu dei o nome de AIR, né? AIR, que é ação, intenção e respiração, entendeu? Ação, então, intenção e respiração. AIR tem a ver com ar, né? E aí é você ajustar ciclos respiratórios com a área do cérebro responsável pela prontidão da ação. Normalmente, por exemplo, as pessoas entram em apneia involuntária, elas param de respirar. Quando a gente para de respirar... Não. É como se fosse uma reação que nos ajudou a sobreviver por milhares de anos. Então, por exemplo, você está com algum computador por perto aí? Tô. Pega só o computador e abre o computador. Só pode abrir, só pega e abre. Está aberto. E o teu celular? Tá falando com ele aqui agora, né? Eu tô com o iPad aqui. Quer que eu abra o iPad? Isso, pega o iPad. Olha só o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu. Para eu abrir ele aí? Pronto. Não. Quando você foi pegar o iPad, você deve ter parado de respirar. Você entrou numa apneia involuntária. Essa apneia involuntária, por exemplo, quando você vai atender um celular, eu observei porque eu estava fazendo um treinamento com biofeedback com um atleta nosso, né? E esse atleta era um atleta de altíssimo rendimento e toda semana eu avaliava a linha basal dele da variabilidade e diminuía. E até que um dia ele foi atender o celular no meio do treinamento com biofeedback e o gráfico da variabilidade foi caindo. Então eu percebi que quando você atende o celular, olha o celular em apneia, você diminui a variabilidade muito rapidamente. Então eu acabei montando uma yoga para as pessoas atenderem o celular e não perderem a variabilidade. Ao longo do dia, essa frequência repetida, isso se torna como se fosse um ralo da tua qualidade, da sua variabilidade.
entendeu? Da frequência cardíaca. Você diz que se a gente não se... o fato de a gente parar sempre para alguma atividade, ou para pegar o celular, ou fazer outra... Essa quebra nos atrapalha isso de uma forma mais Sim, básica? essas micropausas, elas nos adoecem, entendeu? E é como se fossem nos enfraquecendo. Então, as pessoas falam muito no excesso da tecnologia. O desafio é nós criarmos uma musculatura emocional e fisiológica para lidar com essa tecnologia, entendeu? Isso é importante, né? Isso é muito importante. Porque tá todo mundo ligado, né? Não tem muito jeito falar que não, vou me desconectar. Não dá, né, Rui? Então, Então, existem estratégias, né? A Andréa Proa também é uma super parceira e amiga também. Existem estratégias de como lidar com isso. A primeira estratégia é fazer uma pergunta: como eu me sinto? Entendeu? Como eu me sinto? Não como eu penso primeiro, é como eu me sinto fazendo isso. Como eu me sinto, ela vai trazer uma interocepção, um olhar para a sua fisiologia adaptada ao que você faz. E aí, por exemplo, a gente pode fazer um treinamento com quem está nos olhando sobre a qualidade da respiração sem ter o biofeedback. A gente pode fazer uma experiência de ciência agora com todos, né? Vamos lá. Vamos? Então, a gente vai usar um sensor. A gente vai usar um sensor que é a temperatura das mãos, tá? Vou pedir para todos agora colocarem as palmas das mãos na face para medir a temperatura. Isso. Vamos lá, galera. Vamos lá. Agora coloca as mãos sobre os joelhos, por favor. Sobre o joelho? Tem que abaixar. Isso. Não, pode, não. Agora só traz a mão direita como se fosse uma vela. A gente vai assoprar essa vela durante 5 segundos, assim, olha. E agora essa vela vira uma flor. Inspira a flor devagar. Agora sopra mais a vela. O tempo de exalação é maior. Peraí. Inspira a flor. Agora vamos trazer sopra a vela. Na próxima inspiração, inspira confiança. Devolve a confiança para o universo, soprando. Sente a gratidão do universo recebendo a sua confiança. Inspira essa flor, inspira confiança. Soprando mais tempo a vela, devolvendo a confiança para as pessoas que vocês sabem que precisam hoje em dia. Tá, agora eu vou pedir para fechar os olhos. Fechem os olhos, por favor. E coloquem as mãos na face, sobre a face. A palma das mãos. Observa se alterou a temperatura. A que estava segurando a vela está bem quentinha. Tá. E tá sentindo alguma delas pulsando um pouquinho? A que estava segurando a vela. Perfeito. Alterou bastante a temperatura, né? Alterou. Explica isso. Não, e como é que você está se sentindo agora? Mais aliviada, mais relaxada, né? Quanto tempo nós treinamos? 6 respirações. Então, nós alteramos a influência nas células marca-passo do coração, chamado nó sinusal, ou nó sinoatrial. Então, quando você aumenta o tempo de exalação, você tem uma influência do sistema nervoso parasimpático nas células marca-passo do coração. Só que essa conexão, ela fica entre o tronco encefálico e as células marca-passo do coração. Ou seja, estados fisiológicos alteram estados cerebrais. Estados cerebrais, quando você trouxe a confiança, alteram estados fisiológicos. Que foi daí o fato de ter esquentado a mão.
Então, quando nós aumentamos o tempo de exalação, aumentou o quê? A circulação periférica. Aham. Então, você teve uma dilatação. Essa dilatação, nas extremidades, ela pode significar, por exemplo, correlacionar fortalecimento do sistema imunológico, melhoria da qualidade do sono, melhoria da fala, qualidade da fala, o teu tônus vagal, ele está relacionado à sua qualidade da fala, entendeu? Melhoria das relações, entendeu? Tem uma série de benefícios. Agora, Rui. O quê? Tô até mais calminha agora. Isso. Interessante, né? Muito interessante. O pessoal aqui também tá show aqui, já deram mãozinha também. Quem entrou agora, ó, depois volta lá na nossa live que teve uma sessão VaptVupt de terapia aqui que já funcionou, ó. Tá com problema para dormir, já vai relaxar você um pouquinho. Viu, Lorival? Foi da metodologia AIR, né? Que é ação, intenção e respiração. Muito show. Legal. Mas o interessante também, Rui, que, pelo menos para mim, né, eu preciso fazer essas coisas conduzidas. Olha lá, o pessoal falou aqui, ó, estou zen. Uma amiga minha lá de Curitiba. A Marília, verdade, show de bola, viu? Funcionou, olha lá, relaxada. Mas mas precisa alguém conduzir. Eu sei que não necessariamente, mas se eu fizesse isso sozinha, eu acho que eu não ia conseguir entrar no clima, vamos dizer assim. Então, inicialmente, pode haver uma mentoria, ou foi baseado nisso, e com um treinamento com mais de 800 atletas com biofeedback, eu acabei desenvolvendo o respireconsciência.com.br, que são treinamentos com áudios para conduzir. Mas a intenção não é criar uma dependência, mas uma autonomia, entendeu? Então, ao fim de 20 treinamentos, você consegue desenvolver essa autonomia e esse olhar interoceptivo, entendeu? Que legal. Muito obrigada mesmo. Gratidão por esses momentos aí, pela live até agora, que tá ótimo aqui. Foi até uma psicóloga, amiga minha do colégio, a Mônica, ela, Wagner, ela falou, Rui, eu receito para meus pacientes, né? E, poxa, faz lá a respiração da velha e da flor. E aí, a minha amiga psicóloga que pediu, algum dos pacientes dela deve estar vendo o nosso encontro, entendeu? Legal. A Cristiana está colocando aqui, ó, Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo Lois é um colega, um amigo, um irmão lá ele é de São Paulo, da USP de São Paulo, e ele fez uma especialização em medicina do sono. Aham. Está nos assistindo, ele é neurologista. E a Marília aqui falou, até o tom de voz dela tá mudando nos áudios. A Marília está fazendo o Respire Consciência. E aí ela está percebendo a modificação. O que acontece? Existe uma integração entre a área sensório-motora no cérebro, os batimentos cardíacos, né, e o tronco encefálico. E até a nossa digestão. A gente pode chamar de eixo neuroentérico. É um eixo entre o cérebro e o intestino. A qualidade dos alimentos, eles podem influenciar a qualidade do sono, o nosso humor. Então, alimentos mais sutis podem nos ajudar a lidar com os desafios da vida. Que legal. Entrou a cama e cozinha, deve ser alguma coisa de alimentação, entrou no momento certo. Foi exatamente, né? Essa qualidade da alimentação, porque você tem neurotransmissores estão relacionados. Por exemplo, a acetilcolina. Acetilcolina, isso me lembra que eu vou começar uma... Quando tinha, antes da questão da pandemia, você tinha os restaurantes Aquilo, né? E aí, imagina o seguinte, você já entrou no restaurante Aquilo, você já viu a face das pessoas escolhendo a comida? Assim,
é como se elas estivessem caçando ainda. Elas estão numa fase séria, né? E ainda mais, se você estiver perto do prato favorito delas, não sei, ainda faz uma fase mais séria, né? Então, é como se a gente ainda estivesse caçando. E em pé, entendeu? É como se você realmente estivesse caçando. Provavelmente, se você não traz um sorriso interno e não celebra que você está ali com aquela comida à sua disposição, você diminui a produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor que iria ajudar na sua digestão. Às vezes, muitas mulheres têm essa questão da prisão de ventre, né? Então, um relaxamento, agradecer, né? Antes de você fazer uma refeição, pode fazer com que você saia desse modo luta ou fuga, ou caçar, né? Então, eu vou montar umas faixas nos restaurantes, aquilo, assim, não estamos mais caçando. Você está falando isso, eu estou me lembrando agora, antes de vir para o Rio, eu morei em Vitória. E tinha uma amiga, é minha amiga ainda, mas ela me levou num restaurante desses que você tem que desligar o celular, que a comida é mais natural, então você entra, já tem aquele silêncio, né? É diferente o ambiente já, né? E é verdade, você está falando isso, estou começando aqui a perceber que você fica mais calma, você come aquele alimento de forma diferente, porque não é aquela correria de pegar interessante, eu nunca parei conscientemente para pensar nisso. Inconsciente a gente acaba percebendo, né? Legal, interessante. Então, respondendo aqui a Gláucia, né? Gláucia, Rui, tem um método que se chama coerência cardíaca. Então, Gláucia, na realidade, a coerência cardíaca foi um termo cunhado pelo Instituto HearthMath, na Califórnia, tá? Existe um fenômeno fisiológico chamado, o nome é estranho, arritmia sinusal respiratória. A arritmia sinusal respiratória é justamente um efeito sincrônico entre os ciclos respiratórios com as oscilações cardíacas. Então, se você inspira, o batimento acelera. Se você exala, o batimento diminui. Então, você tem o nome técnico, né, científico, é arritmia sinusal respiratória. O nome cunhado para esse evento fisiológico pelo HearthMath é coerência cardíaca, que é ter um nome mais leve. E tem um outro nome chamado frequência de ressonância, quando você consegue aumentar a amplitude do pico dessa onda da arritmia sinusal respiratória ou da coerência cardíaca. Pronto. Muito interessante. E Rui, só voltando agora, eu fiquei curiosa pensando quando você falou da yoga no céu lá, né? Mas assim, o que você faz efetivamente nos poucos segundos que você está com a pessoa lá? São exercícios de respiração? Para justamente baixar a frequência cardíaca? Bom, primeiro, exatamente, bem interessante. Imagina que o nosso corpo, né? Na realidade, ele tem a boa notícia do nosso encontro é a seguinte: nós temos bilhões de células que estão lutando pela nossa sobrevivência. O nome disso é chamado de homeostase, que chama de equilíbrio dinâmico. Então, a boa notícia para todos nós é isso: existem pessoas em formato de células que estão brigando pela nossa sobrevivência, né? E aí, existe uma faixa de sobrevivência. Nessa faixa de sobrevivência, você tem níveis de regulação, desde a troca de sódio pelas células até o seu batimento cardíaco basal. Tá? E aí, o que acontece? Normalmente você tem um batimento cardíaco, vamos lá, 65. Tá? Então, quando a gente sobe para voar, seu batimento ele dá uma acelerada. A gente está a 500 metros de altura. Tá? E aí, o que eu faço? Quando, junto com o movimento da asa, eu puxo a barra da asa e a asa vai descendo, o batimento iria acelerar. Então, eu peço para a pessoa soltar o ar, lembra? Soltando o ar, o batimento diminui. Então, quando a gente faz isso em queda suave, a informação basal que toda a estrutura fisiológica da pessoa recebe eu estou caindo, mas o meu batimento pode ficar baixo.
Então você treina uma, uma informação fisiológica que economiza energia e você se diverte mesmo numa queda, de uma forma suave e controlada. Entendeu? Então, é esse movimento sincrônico de 2 ou 3 minutos, que não são segundos, lidando com a vida e com a morte, onde a gente muda essa informação basal de que na queda eu vou ficar assustada, não. Na queda, mesmo na vida, você pode se divertir e alterar o seu treinamento basal. A Mônica Junqueira, a gente fez aqui também, a Yoga no Céu, a Marília, o Marcelo, né, fez a Yoga no Céu recentemente. Na realidade, eu apresentei essa proposta num Congresso Mundial de Neurociência do Trauma. Que show! E aí isso foi, assim, apresentei de uma forma informal, e o Dr. Bessel Van Kolk, que é uma das maiores autoridades em neurociência do trauma, ele ficou muito feliz e fez questão que eu apresentasse de uma forma informal para o Congresso, né? Que legal! Bem legal. E tem um treinamento para vítimas de estupro nos Estados Unidos, que é um pouco parecido, só que é com karatê, onde ele notou que mesmo, por exemplo, havia uma faixa preta de karatê que ela tinha sido estuprada e ela paralisou, né? E esse estudo dessa paralisia, desse congelamento, ele é até liderado na UF pela professora Eliane Volchan, que eles chamam de congelamento, né? E aí, no treinamento do estupro, o que acontece? As mulheres não conseguiam mais lidar com homens com uma aparência papa por fazer na rua. Elas tinham a qualidade de vida, elas estavam com estresse pós-traumático. Uhum. Então, a qualidade de vida dessas pessoas estava muito ruim. E aí foi criada uma terapia para as vítimas de estupro, onde as vítimas de estupro, elas começaram a fazer aulas de defesa pessoal e depois aprenderam a trabalhar essa respiração suave, olhando vídeos com homens com uma aparência não tão boa. E depois elas eram colocadas em ação com homens no tatame, né? Trazendo o movimento, entendeu? Daquela paralisia que eles haviam desenvolvido com o estresse para a cura do estresse pós-traumático. Então ele falou assim, Rui, por isso que eu acredito na Yoga no Céu. Você traz ação para o movimento junto com o padrão respiratório. O Dr. Gevoera acabou de entrar, que é um anjo da guarda. A gente está desenvolvendo uma plataforma de saúde e tecnologia juntos. Bacana. Eu vi lá no teu perfil que você fez uma live com ele já também, né? Sim, ele é incrível. Ele é incrível. Ele é uma inspiração pra gente, entendeu? Ele fica falando que tem 72 anos, mas para mim ele tem uns 19 anos, ele está enganando a gente, mas tudo bem. E junto com o trabalho com o professor Renato Meirelles, Altamiro Bottino, aqui o Altamiro Bottino que você conheceu, né? Enfim, é uma rede de profissionais que amam o que fazem, estudam, entendeu? E trazem isso para a sociedade como um legado, né? Não do ponto de vista autocentrado só. Muito, muito bacana. Ô Rui, eu tô aqui matutando e pensando no que você já me falou e eu já compartilhei alguns medos meus com você. Eu quero a yoga no mar, porque no céu eu não tô afim. Ótimo! Vamos começar com... Então, outro dia, né? Aí, Rui, ó, o cara que eu conversei ontem também, ele também trabalha com yoga. Eu vou falar com ele. Vamos sim, vamos sim. Olha, eu tinha medo da altura, né? Com yoga no mar, hein? Acho que mais do que no céu, ou equivalente. Eu morria de medo do ar, né? Você sabe. E aí eu amo o mar, né? Amo o mar, assim. Eu já passei um ano novo embaixo d'água, mergulhando embaixo d'água, né? Assim, meditando embaixo d'água. Resumindo, eu amo o mar. Assim, amo mergulhar, amo nadar. E outro dia eu fui ver o meu sobrenome, que é Marra, né? Que é mar e ar ao contrário. Puxa, é mesmo? Aí, ó, igual você falou, quando a gente tem paixão pelo que faz, a gente começa a ter um monte de ideia.
E cada live que eu estou fazendo, eu não consigo me dar conta dos meus pensamentos. Eu tenho que expirar mais, então, soprar mais para o universo, porque eu começo a sair das lives acelerada. Porque eu não me caibo de tanta coisa que eu começo a juntar. Tô cheia de papel aqui espalhado. Mas olha, ó, já tenho duas amigas minhas aqui do mar que já adoraram o tema, ó. A Flávia tá morando em Boston agora, treinava comigo no mar aqui, ela é médica. A Júlia, que está aqui também, falou, opa, yoga no mar, bateu palminha. Olha aí, ó. A Cristiana aqui, ó, ama o mar também, ela queria voar, então... Ó, você quer voar, pode procurar o Rui lá, que eu não quero, não tenho, não tenho a vontade de... Ó, ela tem muito medo, mas depois dessa live, com tudo que ele explicou, vai lá, Cristiana. Muito especial, né? Você escreveu um livro também, né, Rui? Então, eu escrevi. Então, uma vez veio voar comigo uma pessoa chamada Davi. Eu não sabia quem era o Davi. Prazer, Davi, prazer, Rui. Não fazia a menor ideia quem ele era. E aí o Davi falou assim, Rui, falando em inglês, né? Poxa, eu não gostei do meu voo, eu não gostei do meu voo nos Estados Unidos. Isso foi em 2011, 2004. Falei, não, Davi, meu voo aqui é diferente. Eu olho muito a questão dos batimentos cardíacos, da respiração e da emoção. Ele foi incapaz de falar quem ele era. Ele falou, como assim? O que você faz? Não, eu acabei de fazer uma pesquisa sobre biopsicologia, sobre estresse, sobre respiração. Me perguntando, né? Aí depois de meia hora eu falando sozinho, eu falei, Davi, tem alguma coisa de errado aqui. Você está entendendo demais o que eu estou falando para você. Ou você estuda sobre isso, o assunto está muito chato. Ele foi incapaz de falar quem ele era. A amiga dele falou assim, Rui, o Davi é o Davi Servan-Schreiber, veio lançar um best-seller mundial sobre estresse e ansiedade. Né? Nossa! Ele é o mesmo autor do Anticâncer. Você deve ter ouvido falar no Anticâncer, eu talvez. Já vi esse Anticâncer. Pois é. O Davi... Do médico, daquele esse é o Davi. Eu li esse livro. Muito bom, por sinal. Que ele mudou, na verdade, todo o estilo de vida dele, né? Exatamente. E aí ele falou assim, Rui, você tem que escrever um livro porque você descobriu coisas muito parecidas por caminhos diferentes pelo que eu escrevi, pelo que eu descobri. Nossa, fantástico! E aí o Davi, assim, Rui, eu quero conversar com você amanhã à noite. Fui na casa dele, aqui onde ele estava passando 2 noites no Rio. E aí a gente desenvolveu alguns pilares do primeiro livro, né, que é o Decolando para a Felicidade, que tem o prefácio do Davi, tem o prefácio de um rabino chamado Newton Bonder, né, autor de Alma e Moral, entre outros livros, e o prefácio de uma psicóloga, a chamada Márcia, também, que é demais. E aí foi o Davi que falou assim, Rui, você tem que escrever o livro. A Márcia e o Rabino Zalman, o Rabino Newton Bonder, né? E eu não queria... Você acha que eu queria escrever um livro? Não queria escrever nenhum, mas quando... Imagina o Dalai Lama, da neurociência ligada ao trauma, falar assim para você, olha, eu acho que você tem que escrever um livro. Aí eu abandonei tudo que eu estava fazendo, de uma forma planejada, escrevi o livro e acabei fechando esse livro com a editora Rocco, o Decolando para a Felicidade, né? Mas tá nas livrarias, tá? Vê como que é, se você quiser comprar. Decolando para a Felicidade. Exatamente, pela editora Rocco, né? É só encomendar pela internet, ele vai. E depois eu acabei vivenciando com a Mara Luque, que é uma jornalista de economia, uma experiência interessante, né? Que ela tinha que voar para o Globo News em pauta, e ela morria de medo, e pelo que a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu percebi que ela deveria estar em muito estresse. E aí eu fui desenvolvendo por WhatsApp, porque a gente ia voar daqui a um mês, um programa por WhatsApp para que ela ficasse mais tranquila. Só para você saber, ela não dormia 1 ano. E aí, com o treinamento que a gente fez, ela no dia seguinte, ela falou, Rui, há 1 ano que eu não dormi, ela conseguiu dormir bem. E a ideia foi dela, ela foi genial. Eu mandava algumas frases para criar curiosidade no que eu estava ensinando, e aí essas frases se tornaram os títulos dos capítulos. Que legal! E aí por último... Não, eu tô já aqui trocando figurinha comigo mesmo, já pensando quem que eu quero falar. Bom, depois a gente fala depois da live. E por último, eu fui convidado para escrever um capítulo, né,
num livro com a minha professora em biofeedback, a cientista Mariana Lopes, né, da UFSC de Santa Catarina, e com um outro cientista também, o Emílio Takase. E aí é o primeiro livro em biofeedback no Brasil, cardiorrespiratório, e eu participei escrevendo um capítulo, né? Para mim foi um presente, assim, porque eles são referência em biofeedback no Brasil, né? E então, por enquanto, são 3 livros. Agora eu estou querendo escrever o 4º livro, que é muito além da respiração, porque as pessoas só falam em respiração, mas não falam na qualidade do pensamento. Elas esquecem que tem do pescoço para cima. Tem uma coisa chamada comando central e cérebro, né? Nossa, muito show. Mas agora que, é lógico, né? Eu tenho absorvido de você aí em doses homeopáticas muita coisa, mas não é tudo que eu consigo captar e reproduzir ainda, né? Eu preciso te ouvir de novo, ou perguntar de novo, ou falar para as pessoas, ó, olhem lá, porque eu não consigo ainda explicar tudo, né? Precisaria estudar um pouco mais. Mas ouvindo você de novo falar, você já me falou de algumas coisas, agora que eu entendi por que você já pediu para eu ficar olhando o mar e tentar lembrar de uma Memória imagem, estrela. Uma imagem mais positiva. Sim, e é uma imagem que não traga nem melancolia e nem saudade. Ela traga uma sensação de bem-estar. E esse exercício, ele já é um exercício para uma estrutura chamada ínsula cerebral. Ela faz a mediação do que, como você se sente e que estratégia você pode fazer ou agir. Entendeu? Então, essa sensação... Lembra como é que foi difícil no início achar a memória estrela? Não, é fantástico. A minha amiga Flávia aqui, a médica, já adorou. A Cristiana aqui também quer saber mais. Ô, Cris, você tá com a fim de voar, além de tudo, vai lá. É que eu não tenho vontade de voar, não. Tudo bem. Ó, a Júlia e para a médica, a gente está falando do eixo neurocardiológico, das interações do eixo neurocardiológico. Pronto, para ela vai ficar mais fácil. Qual é a base do meu estudo e a variabilidade como biomarcador de integração do equilíbrio simpato-vagal, do equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. A Júlia aqui falando, ó, quando estou no mar, tento pensar em coisas boas. É bom isso, mas é bom também pensar antes de entrar no mar ou durante a semana. Porque se você só pensar na hora que você está no mar, é como se você só treinasse no dia do jogo, entendeu? Eu ainda estou treinando só no dia do jogo. Estou lembrando algumas coisas do que é para fazer no jogo, igual você falou, mas, por exemplo, acho que quarta-feira, semana passada, eu dei uma travada. Aí a gente percebe bem essa questão que você fala da respiração, né? Precisa conseguir voltar e começar a expirar para poder acalmar, porque até então você começa a ficar... Parece que tudo trava e você não consegue ver mais nada. Aí você não consegue raciocinar. Você tem que depender de quem está do lado e é justamente o que você não pode fazer, né? Isso. Eu estou preocupado com o nosso horário. Eu acho que a nossa live vai sair do ar. Falta um minutinho aqui. Volta um minutinho para encerrar. A minha amiga aqui também falou que só treina no dia do jogo. A gente vai precisar fazer umas consultorias com ele lá. A moça que queria saltar aqui, ela mora em São Paulo, e ela está perguntando como faz para fazer o curso. Daí procura o Rui Marra lá. Agora 20 segundos só, o Rui. Pode mandar uma informação direta, né, no privado, que eu mando o link do curso do Respire Consciência. Ou me acha, quem achar primeiro, eu encaminho você para ele, não tem problema não. Vamos cair, beijo grande, adorei, gratidão.